Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho. Iniciaremos com uma prece e pedimos ao Mestre Jesus que esteja conosco, trazendo muita paz e luz. Que o Mestre abençoe o nosso caminho, enche ele de muita flor e muita luz. Que tudo se torne melhor, que tudo se torne mais fácil. Mestre, obrigado por estarmos vivos, por estarmos aqui. Nos abençoe, hoje e sempre. Então, iniciando o nosso estudo de hoje do Evangelho, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E nós vamos falar dos itens 6 a 10. E eu até, ao estudar essa parte do capítulo, eu achei por bem ler com vocês essa passagem do Evangelho, porque é de um conteúdo, de algo tão belo, que fale para nós a leitura na íntegra. Então eu vou falar um pouquinho para vocês. A necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade, ela é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não se procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. E essa é a primeira epístola dos Coríntios, do capítulo 13, do versículo 1 a 7 e 13, que está em São Paulo, na Bíblia, né? E essa passagem é muito bonita, por isso eu quis ler com vocês na íntegra. Porque essa carta aos Coríntios, ela traz toda a essência do ensinamento do próprio Cristo, porque ela resume as qualidades que todos nós devemos ter em nosso coração. E ela exalta a caridade como a caridade, enquanto ela é paciente, ela é doce, ela faz o bem. E a caridade, ela não tem sentimentos ruins, ela não é invejosa, desdenhosa, e ela não se preocupa com seus próprios interesses, porque muitas vezes, quando agimos ou fazemos a caridade, colocamos os nossos interesses. E essa carta aos Coríntios, ela faz refletirmos sobre isso. E ela coloca também a caridade como a virtude em excelência, até mesmo acima da fé. Por quê? Quando eu sou caridoso, eu tenho um alcance muito grande às pessoas e também todos nós podemos agir na caridade. Ela é acessível a todos, por isso que ela pode ser considerada como o caminho para a salvação. Quando Kardec traz para nós essa questão da caridade, aí, para quem tiver interesse, tem o filme do Kardec, que lá tem uma passagem que se remete
a essa passagem do Evangelho, onde, ao ser, perguntado ou a ser falado para ele que fora da igreja não há salvação, ele rebate com fora da caridade não há salvação. Por quê? A igreja, ela tem os seus dogmas, os seus princípios, e ela está num círculo no particular. Então, ela ser somente a única via de salvação possível, ela exclui todos aqueles que não fazem parte ali do seu contexto, Ela exclui todos os adeptos a ela. Então, quando coloca que a igreja, fora da igreja não há salvação, existe ali a questão da separação, da desunião, porque todos nós, perante Deus, somos iguais. Devemos viver em comunhão. E Cristo, ele não trouxe para nós uma igreja em específico. Ele deixou os seus conhecimentos e a sua palavra. E as igrejas, foram se organizando ao longo do tempo. E aí nós temos um pequeno exemplo. Imaginemos que Deus, que Jesus, esteja no alto de uma montanha e que há vários caminhos para se chegar ao alto desta montanha. As religiões, elas têm essa representatividade, que é esses vários caminhos que nós temos para atingir a essência, a ideia de Deus, Que é essa coisa sublime, que nos eleva, que nos faz querermos ser melhores a cada dia. E quando nós acreditamos que somente dentro da igreja há salvação, nós excluímos os outros ou agimos com intolerância. E de maneira nenhuma é isso que Jesus quer para conosco, que nós excluímos o irmão ou o tratamos diferente porque ele não partilha dos mesmos princípios e ideias nossos, Todos nós somos iguais perante Deus e todos nós vamos atingir esse momento de evolução ou de salvação propriamente. E quando Kardec traz essa questão da caridade como sendo a salvação, a caridade, ela vem de um princípio universal, ou seja, todos nós podemos realizá-la em qualquer instância de nossas vidas. Então, todos nós podemos atingir essa salvação, Ela não é algo apenas de alguns eleitos, ela é de todos. Todos nós, com boa vontade, com bom ânimo, podemos realizá-la, E aí, ele traz a questão da verdade, que também existe a máxima que fora da verdade não há salvação. Porém, a verdade, num caráter, grande, exuberante, ela ainda não está presente neste mundo que nós estamos. A verdade, ela está no âmbito de Jesus, de Deus, e à medida que nós formos evoluindo, nós vamos atingir essa verdade. Ela se fará visível a nós. Mas não é neste momento que nós estamos agora, neste momento terreno. Nós temos apenas as verdades relativas ao nosso estado evolutivo. Porque há coisas que nós ainda não temos a percepção ou ainda não conseguimos decifrar, porque o nosso estado evolutivo não nos permite ainda. Então, ele também coloca que não seria essa fora da verdade, porque a verdade, que se nós pegarmos a palavra em si, é ver com claridade, é enxergar as coisas tal como elas são. Então, não se aplicaria essa salvação relacionada à verdade. E sim, aí nós retomamos a caridade. E por que a caridade? E aí, notem que na carta a carta aos Coríntios de Paulo, ele coloca a caridade acima até mesmo da fé. Porque uma pessoa que tem fé, porém essa fé é só teórica, é só guardada para si, é uma fé morta, Porque a fé é aquela fé que está pautada na ação, que é o amor. E a caridade, ela é o amor em ação. Então,
A caridade ela é maior do que a fé nesse sentido, porque ela leva-nos a agir, né? E aí, retomando essa questão do fora da igreja não há salvação, a gente entende que todos os homens, toda a humanidade, ela pode, sim, atingir essa salvação, né? Basta a busca, né? Basta realizar o bem. Porque o bem, ele necessita de ações, né? Ele necessita que nós reflitamos e agirmos propriamente. Porque para o mal, basta nós estarmos inertes e sermos negligentes, que estaremos fazendo mal. Quando nós olhamos coisas ruins, partilhamos aquilo, né? Nós estamos agindo no mal. E aí o Evangelho, nessa passagem, ele faz esse convite de agirmos no bem, de as nossas ações, num contexto geral, estarem pautadas na caridade e, consequentemente, no bem. Porque se nós conseguimos agir com caridade em todos os momentos que estamos na nossa trajetória, e se analisarmos depois a nossa consciência e avaliarmos, né, vamos perceber que a paz foi maior, que realizamos ações positivas e para o bem do que coisas para o mal, porque nós fomos convidados a podermos realizar esse bem para os outros, né? Ser caridoso não é apenas doar bens materiais. Ser caridoso é agir com boa vontade, conduzir-se bem no seu caminho, tratar as pessoas de forma gentil, né? Ter ali paciência. Lembrando que ela coloca ali que a caridade tudo espera, tudo sofre, né? E isso é o mais bonito, que a caridade ela está presente na nossa vida em todos os momentos, basta nós querermos fazer e acontecer. Porque se a gente consegue colocá-la como algo possível, como algo importante e único na nossa vida, muitas coisas irão mudar, até mesmo nas nossas relações. Porque não basta nós sermos apenas virtuosos ou termos as virtudes de forma teórica. Nós temos que ter a ação. E ser cristão é ter essa ação, né? Essa liberdade de consciência, pensando sempre que eu estou realizando aquilo que Jesus e o Mestre deixou para nós. Por isso que não pertence a nenhum grupo religioso ou a uma religião propriamente. Que aí até ele coloca, né, que muitas vezes as pessoas, né, mesmo no âmbito espírita, coloca que fora do espiritismo não há salvação. Está igualmente sem contexto. Da mesma forma que fora da igreja não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, parte do mesmo princípio, que é o de desunião, de que aquele que compartilha dessas ideias vai se salvar e aquele que não compartilha não vai. Também está pautada na intolerância religiosa. Então não devemos falar disso também. E sim do bem e da caridade propriamente dita. De sermos irmãos, de compreendermos que somos iguais e agirmos com caridade daquilo que está ao nosso alcance, né? Não nos sentirmos privilegiados por termos um conhecimento e o outro não. Não sermos desrespeitosos com aquelas pessoas que estão numa condição, né, ou de não entendimento para com as coisas, né? Quando nós conseguimos ajudar o outro, automaticamente nós somos ajudados. E aí a gente entende também que a caridade ela é o mais importante aos homens, porque ela vai ajudar a que nós vivermos em paz. Ela vai ajudar nós
imprimirmos as melhores sentimentos e conseguirmos realizar parte das coisas que Jesus nos trouxe, porque ter a caridade é ter o amor. E quando eu ajo com caridade, eu estou amando o meu próximo. E aí eu consigo agir dentro daquilo que Cristo nos deixou. E o mal, ele ainda se faz presente porque os homens não conquistaram esse estado, né, de perceber o outro e de compreender o outro. Nós ainda temos muito orgulho, muito egoísmo. E na própria carta aos Coríntios, Paulo coloca que a caridade, ela não é invejosa, ela não tem o melindre, ela não se inveja o outro. Então, quando nós estamos tomados desses sentimentos de desdém para com o próximo, de inveja, de desrespeito, dentro do nosso orgulho, dentro do egoísmo, nós estamos agindo contrários à caridade. Então, para que a gente possa ter ali esses conhecimentos e querer partilhar deles, nós precisamos interiorizar esses ensinamentos e colocar em ação na nossa vida. Porque nós sabemos a teoria, nós lemos, nós compreendemos, porém as nossas ações precisam estar dentro disso. E nós podemos agir assim nas nossas relações cotidianas. Este momento que está agora, a gente pode agir na caridade em todos os momentos, seja aqueles que nós estamos vivendo, né, dentro do nosso contexto familiar e com os irmãos que estão em um momento de necessidade. Hoje, por exemplo, nós estamos numa noite fria, né? Muito gelado, um vento, e há aqueles irmãos que estão pelas ruas, que não têm uma vestimenta, né, que vão dormir no chão, né, em situações diversas, e nós podemos ajudá-los se nós tivermos condições, né? Nós podemos fazer algo para mudar esta realidade, nem que seja algo pouco. Muitas vezes, alguns impedimentos que nós criamos é justamente isso. O que eu, um floco de areia no deserto, posso fazer para mudar toda uma situação? Sim, nós podemos, porque é com a nossa pequena ação que nós vamos transformando a realidade em que nós estamos. Seja a realidade dentro dos nossos lares, onde o ambiente vai estar mais tranquilo, mais repleto de paz, porque eu vou ter mais calma, mais amor para lidar com os demais, seja esse outro caminho da caridade material. Então, todos nós somos convidados, com essa passagem do Evangelho, a realizar a caridade, porque é o caminho que nos levará a sermos espíritos melhores. Eu só vou conseguir atingir a minha evolução individual se eu ajudar os meus irmãos de caminhada e levá-los comigo, né? Se eu conseguir ajudá-los, né, com amor, com carinho, com respeito. Então, para nós, nessa passagem no Evangelho, fica o convite para nós entendermos a caridade e a senti-la em nosso coração. E aí eu até convido quem quiser ler esta passagem do Evangelho, que está no capítulo 15, no item 6, que é essa carta aos Coríntios na íntegra. Muitas vezes nós conhecemos só a versão musicada, né? Ou mesmo em poemas, né? E nunca lemos. Então, é importante ler e senti-la, né? Porque ela traz muitas coisas belas. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse estudo e eu vou convidá-los agora para a nossa vibração. Deixa eu só colocar para nós uma música mais tranquila, para que a gente possa acalmar o nosso coração, né?
Mestre Jesus, bons amigos que aqui estão, pedimos pela nossa família que o Senhor traga muita paz e luz. Mestre, nos dê força, nos dê coragem e enche o nosso coração de entendimento, de resignação. Mestre, este momento está tão difícil, o nosso coração está entristecido, muitas mortes. Traz para nós compreensão e força, Senhor. Pedimos por todos aqueles irmãos que estão sofrendo, os seus familiares. Acolhe, Senhor, cada irmão em humanidade que partiu para a vida maior. Acolhe os familiares que aqui ficaram, aplaca suas dores e, Mestre, cuida daqueles irmãos que estão em necessidade, com fome, com frio, esteja com eles. Que os anjos do seu amor estejam presentes, levando pão, levando o agasalho. E obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo lar que nós temos, pela família, pelas pessoas queridas que estão ao nosso lado. Obrigado por estarmos aqui, podendo respirar, podendo falar, com saúde. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pelos sorrisos e abraços que recebemos ao longo de nossa jornada e pelos momentos felizes que tivemos e que ainda teremos. Abençoa sempre, Senhor, a nossa família, aquelas pessoas que nos fizeram algum tipo de mal, que o Senhor acolha também. Abrace, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade e acolhe as diferentes nações deste mundo. Traz paz e luz a todos. Aplaca os sofrimentos, acolhe as dores e enxuga as lágrimas. Muito obrigada, Senhor, por estarmos neste momento lembrando da sua figura, com o nosso coração repleto de luz e amor. Esteja conosco, Mestre, hoje, dessa semana e desse fim de semana e sempre. Que quando formos agir, que a sua imagem esteja presente no nosso coração, que possamos mudar as nossas palavras e sermos a doçura e o amor que o Senhor foi para conosco, que conseguimos superar a nós mesmos sempre. Nos abençoe e fica conosco. Obrigado. Assim, eu quero agradecer a todos por estarmos aqui na live e que estejamos em paz. Muito obrigada. Até a próxima.